Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 16 de junho, agora na Espanha, 19 horas e 31 minutos, no Brasil, 14h31. Gente, a BTC aqui no 6 horas, ancorada pela banda de VWAP mensal, só vai encontrar um ponto de resistência relevante no patamar da VWAP mensal, em 69 mil. Lá no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, o mesmo prognóstico se extrai dessa acumulação. A BTC só vai parar na extensão dessa LTB aqui, linkando topos descendentes, que está lá próximo a 69 mil, está entre 68.500 e 69, é para lá que a gente está indo. Agora, daqui a poucas horas, a gente vai ter a virada da VWAP semanal, que por isso não deve ostentar tanta resistência. A VWAP semanal vai baixar aqui para o patamar de 66.600, 67, e aí a BTC basicamente vai transitar por cima dela e não vai encontrar nenhuma resistência até a extensão dessa sequência de topos descendentes próximo a 69 mil dólares. No gráfico mensal nada mudou, a gente segue com um belo ímpeto comprador. No gráfico diário, agora eu vou botar no diário ancorado na banda de Bollinger fracionada na FIBO. Vocês vejam que todas as corretivas da BTC, desde que ela se livrou dessa mega acumulação, todas as corretivas travaram na primeira Lauer, na linha inferior, imediatamente inferior à mediana da banda de Bollinger. Tanto na corretiva da onda 2, quanto no fundo da onda 4. Aquela mega agulhada do dia 20 de março também travou na primeira Lauer. O fundo da onda 4 também travou na primeira Lauer. Essa agulhada do dia 14 de junho, desculpa, anteontem, né? A gente chegou a fazer a mínima em 65.078. Travou de novo na primeira Lauer da nossa banda de Bollinger fracionada na FIBO. Ou seja, gente, o mais factível é que esse padrão aqui, oco invertido, ombro, cabeça, ombro invertido, acabe confirmando esse viés altista e leve a BTC para 100 mil dólares. Tem muito cavaleiro do apocalipse vendendo uma cantilena, um viés de venda que não vai acontecer. Muita gente boa está desembarcando das altcoins principalmente, e essas pessoas vão voltar pagando pedágio. É uma absoluta insanidade o sujeito desembarcar do mundo cripto diante de uma acumulação como essa. A BTC vai buscar 69 mil e se transpassar para 70, o que só deve acontecer se o DXY tombar. O DXY ainda tem gordura para queimar até 106, está 105.11. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, libras, euros, francos suíços, ienes japoneses, e guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC. Essa última pernada com esses últimos corpos de reais compradores acabaram impondo essa corretiva para a BTC, mas o DXY está próximo a tombar e isso vai impor um pump para a BTC, e para as altcoins isso vai ser muito mais latente. Tem muita gente boa desembarcando do mundo cripto. Eu ouso afirmar que a BTC não vai perder a primeira Lauer aqui da nossa banda de Bollinger fracionada na FIBO, até porque se a BTC fizesse um fundo duplo com o fundo de 1º de maio, em que ela bateu 56.552, ela ficaria fora da banda, o que seria absolutamente inédito, né? Em todo esse ciclo a gente está numa sequência de Elliott clara, e isso aqui é só uma subonda para levar a BTC para 100 mil dólares. É óbvio que essa primeira Lauer é uma laje em termos de suporte. Tem muita ordem de compra nesse patamar. Não é só a análise gráfica que sustenta isso. A MicroStrategy aumentou a emissão de debêntures, as notas seniors, para comprar, que foram emitidas em nome da corporação empresarial MicroStrategy, para comprar 700 milhões de dólares em BTC, ou basicamente está comprando esse fundo que foi desenhado. Então é uma absoluta insanidade o sujeito estar desembarcando. É necessário estar posicionado. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. É muitíssimo provável
que a maior parte das altcoins do Gemas, que já tem lá Gema, mesmo nesse cenário de terra arrasada de sexta-feira, tem Gema entregando quase vezes 4. É muitíssimo provável que a média de retorno dos Gemas seja acima de vezes 15. Algumas vão entregar vezes 20, outras até vezes 50. É uma absoluta aberração. O sujeito tá fora do mundo cripto diante desse cenário para a BTC, diante desse gráfico no 6 horas, onde num efeito elástico a BTC está voltando para ver o ápice semanal. Um padrão parecido com essa tríplice garfada aqui aconteceu no mês 4, no mês de abril. A BTC sofreu essa tríplice garfada aqui no mês de abril, que testou aqui um patamar abaixo da base da banda e voltou rapidamente para ver o API mensal. É isso que vai acontecer e isso vai acabar impondo um reembarque desses incautos que desembarcaram, mas vão voltar pagando pedágio. Então o povo que saiu de Solana a 144, agora já está 148, vai acabar voltando pagando mais de $200 por Solana. Na Seara Fática, El Salvador está elaborando uma lei, está votando um projeto de lei para expandir a adoção de criptomoedas e integrar a Bitcoin ao sistema bancário. O primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda legal agora está avaliando um projeto de lei que poderia integrar ainda mais o seu sistema financeiro monetário ao Bitcoin. Ou seja, o sistema bancário vai basicamente operar interligado com a blockchain da BTC. É o novo normal. E o bilionário Mark Cuban diz que o Gary Gensler, que é o presidente da SEC, a CVM norte-americana, diante dessa política hostil à criptografia, ele vai acabar custando a reeleição do Joe Biden. Ele disse que o Gensler pode custar a reeleição do Biden. Enfim, ele é um entusiasta criptográfico, investidor, filantropo, dono do Dallas Maverick. Enfim, ele não está sozinho, tem muito analista apurando, constatando que a questão criptográfica passou a ser uma questão sensível nessa corrida presidencial. O Donald Trump já percebeu isso. E as 100 maiores baleias de ETH que autocustodiam os seus Ethers agora detêm nada mais, nada menos que 241 bilhões de dólares em ETH. São 68,39 milhões de ETH. E eles compraram esse fundo. Basicamente, isso aqui aumentou quase 8% nessa pernada de baixa que a BTC acabou impondo também para o market cap das altcoins. Por isso é que eu volto a alertar os senhores. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque essa janela temporal de embarque está se fechando. O sujeito que reembarcar atrasado ou resolver promover o embarque junto às altcoins depois da BTC romper a resistência em 72 e começar a pernada de número 5 rumo a 100 mil dólares, vai acabar não conseguindo surfar essa mega onda de prosperidade que vai entregar vezes 15, vezes 20. Se o sujeito pegar a Solana a 300, não vai conseguir nem vai conseguir ali 4, 5 vezes, mas a Solana tem condições de entregar até 10 vezes a partir desse patamar. Tá ali em 148, a Solana pode facilmente bater algo entre 1.200 e 1.500 dólares. Ou seja, quanto mais tarde o sujeito embarcar, menor vai ser o retorno do sujeito. Agora, cada dump desse é uma oportunidade óbvia de embarque. Na seara geopolítica e finanças internacionais, milhares de protestantes tomaram as ruas da França para protestar contra o avanço dos ultradireitistas. Mas, enfim, na França tudo é motivo para protestos. E uma reportagem muito interessante aqui no New York Times hoje, dando conta do que pode acontecer não só com os Estados Unidos, mas com o mundo, se o Donald Trump vencer. Não é segredo para ninguém que o Trump e seus aliados já estabeleceram alguns planos imediatos que serão tomados assim que o Trump assumir a cadeira na Casa Branca, que é repressão
absoluta contra a imigração ilegal, ordenar ao Departamento de Justiça do Executivo Federal norte-americano que processe os seus adversários. Ele vai derrubar as atuais políticas econômicas da América. Ele disse que quer substituir, inclusive, imposto de renda de pessoa física por imposto de importação para reconstruir a indústria, o parque industrial norte-americano, enfim. Agora, o mais preocupante é a retirada militar norte-americana da Europa. O Donald Trump já disse que se os integrantes europeus da OTAN estiverem descumprindo a cláusula de aportar 2% do PIB em investimentos em forças armadas, ele vai retirar do seu custo militar no continente europeu exatamente o percentual sonegado pelos integrantes da OTAN na Europa. Nem todos cumprem, a maioria não cumpre essa obrigação de investir 2% do PIB em defesa. Ou seja, é muitíssimo provável que o Trump esvazie a OTAN, não mande mais nenhum centavo para a Ucrânia. Essa guerra russo-ucraniana com certeza vai terminar rapidamente se o Trump vencer. E a reportagem dá conta de que a guinada na administração federal norte-americana vai ser brutal. O Executivo Federal vai remodelar a maneira com que os Estados Unidos vão lidar não só com a situação fiscal, que é gravíssima, mas também a política externa norte-americana vai sofrer uma guinada brutal. E a Suécia diz que um jato militar russo teria violado o seu espaço aéreo. Caças suecos interceptaram uma aeronave militar russa após ela violar brevemente o espaço aéreo sueco nessa sexta-feira, na altura da ilha báltica de Gotland, disseram as autoridades das Forças Armadas do país nórdico. Enfim, a Rússia não quis se manifestar. O fato é que não há como negar. O mundo está virado numa verdadeira hecatombe nuclear. A BTC no 6 horas só vai parar em 69 mil dólares. Aqui no diário a gente já encontrou um ponto de suporte poderosíssimo na primeira Lauer da nossa banda de Bollinger ancorada na FIBO. Isso aqui provavelmente depois de 10 corpos reais vendedores vai startar uma sequência interessante de corpos reais compradores que, se transpassar 72, é chapéu pro palhaço, a BTC explode para 100 mil dólares. Tudo vai depender do DXY, que é a principal métrica que mede a força da expansão da cotação da BTC. Tá bom, pessoal? Eu volto a alertar. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, que não vai se arrepender. Tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.